Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrando com Imóveis. Eu sou a Bárbara Schroeder, editora do portal de conteúdo da MySide, e estou aqui, como de costume, com o Ronald Balena, CEO da MySide, para apresentar o 5º episódio do Lucrando com Imóveis. Oi, Ronald, boa tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrando. Eu espero que a gente possa ter uma hora de uma conversa bem bacana e com muita informação para vocês. É isso aí, esse episódio de hoje é daqueles fundamentais para quem quer começar a investir no mercado imobiliário, que é lançamento imobiliário. Então, hoje a gente vai esclarecer aqui o que é e como que funciona o lançamento de um imóvel ao mercado e principalmente por que esse momento é tão vantajoso para quem quer comprar um imóvel visando rentabilizar ele no futuro. E além desses tópicos que eu mencionei, Ronald, o que mais tem na nossa pauta do episódio de hoje? Legal. Bom, como a Bárbara mencionou, investimento em imóveis na planta, né, que é o que a gente vai falar hoje, é de longe a principal forma de entrada no mundo dos investidores de imóvel em tijolo, né, sem ser fundos, mas para quem investe em imóveis é de longe a categoria mais simples de entrada. Então, a gente vai explicar como isso funciona, o que é um lançamento imobiliário, qual que é o perfil de investidores que são adequados para essa estratégia, né, quais são as vantagens de comprar um imóvel no lançamento, o que você precisa olhar para encontrar uma boa oportunidade e também quais são os riscos de entrar nesse tipo de investimento, porque, como qualquer investimento, a gente tem potencial de ganho e riscos, né? E aí, por último, é claro, a gente vai dar as nossas dicas de como encontrar as melhores oportunidades para você que está pensando em entrar nesse tipo de investimento. Isso aí, gente. Tem muita coisa boa para a gente falar hoje, então, para começar esse programa com o pé direito, bora rodar a nossa vinheta do Lucrando com Imóveis. E para nos acompanhar nesse papo de hoje sobre lançamentos imobiliários, ninguém melhor do que um profissional que atua na linha de frente de diversos lançamentos lá em Goiânia. O Marcelo Moreira é diretor comercial da CMO Construtora, empresa que atua há 36 anos no mercado imobiliário de Goiânia. Ele é formado em Engenharia Civil pela Federal de Goiás, com MBA em Gestão Financeira pela FGV, e além de atuar na administração da CMO por 17 anos, o Marcelo também já ocupou alguns cargos importantes em associações relacionadas ao mercado imobiliário, como a ADEME, Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, e a ANCHAM, Câmara Americana de Comércio de Goiânia. É isso aí, o Marcelo, além de ser um profissional dos mais respeitados do mercado imobiliário de Goiânia, do centro-oeste do Brasil todo, ele é um grande amigo nosso, a gente trabalha muito com a CMO, que é a incorporadora que ele dirige, e acima de tudo, é um cara muito bacana para ter uma conversa, é um cara transparente demais, por isso que a gente acreditou, ou acredita que ele é o cara certo para esse assunto. Então, chega mais aí, Marcelo, bora conversar um pouco com a turma, e fala um pouquinho de você, conta um pouco do seu histórico, a Bárbara já deu o seu currículo aí, mas fala um pouquinho de você, se apresenta, esse é o momento ideal para você falar um pouco bem da CMO, né, fazer o seu comercial aqui, porque depois a gente vai entrar num assunto mais técnico e acabou o momento propaganda. Então aproveita agora, por favor. Bacana. Fala, Ronald. Oi, Bárbara, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Bacana, eu acho que assim, eu tenho uma experiência já há um pouco tempo no mercado imobiliário, eu nasci dentro de uma empresa, né? A nossa empresa CMO Construtora é uma empresa familiar, ela tem 36 anos, igual a Bárbara falou, foi fundada pelo meu pai em 86, coincidentemente um ano que eu nasci, né? Então, quando eu falo que eu nasci dentro da empresa, é porque realmente foi bem no mesmo ano que a empresa foi fundada, literalmente. Eu trabalho aqui já faz 17 anos, comecei de baixo, né? Antes até de estagiário, e já passei por diversas áreas aqui na empresa, né? E hoje eu estou como diretor comercial, estou frente à área comercial já há mais de 10 anos, marketing e vendas é o que fica debaixo aí do meu guarda-chuva de trabalho. Mas, enfim, acho que mais do que falar de mim, acho que é mais bacana falar da empresa, né? A nossa empresa, em 36 anos, já construiu já entregou mais de 10 mil apartamentos em Goiânia. É uma marca que a gente tem muito orgulho de contar, completou esse ano as 10 mil unidades. São mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, então é um número também muito expressivo. Atuamos em diversos bairros, são mais de 17 bairros em Goiânia, mais de 110 torres, se eu não me engano, tem 112 torres entregues.
e com um grande volume de lançamento todo ano. A gente faz uma média aí de 3 a 4 lançamentos por ano. Atualmente nós estamos com 9 obras em construção, são 11 torres em construção. Nossa equipe é formada por mais ou menos 1.000 colaboradores. Trabalhamos aí com diversos corretores, né? Nossa atuação com a equipe de corretores é bem ampla, estamos com várias imobiliárias, são mais de 3.000 corretores diretos aí trabalhando com a gente. Temos muito orgulho aí da empresa que a minha família construiu, né? Como eu disse, começou com meu pai, e hoje, além de mim, tem meu irmão também, que é sócio, somos 3 sócios na empresa, cada um atuando na sua área. A gente tem um orgulho grande da empresa que a gente construiu juntos, e a gente lida todo dia. Uma das marcas mais fortes da nossa empresa é que a gente nunca atrasou uma obra. É meio óbvio falar isso, porque isso é contrato, né? Eu acho que nenhuma empresa deveria usar isso como marketing, mas eu acho que no mercado onde é uma prática de atraso de obras é tão comum, a gente se orgulha de falar que nesses 36 anos, 10.000 apartamentos entregues, a gente nunca sequer usou o prazo de carência dos contratos, todas as obras entregues 100% dentro do prazo, muitas até antecipadas, mas eu acho que mais do que nos orgulhar dessa marca, eu acho que é mostrar que a gente leva muito a sério os nossos compromissos, o que a gente combina com os clientes, colaboradores, corretores. Nós somos uma empresa muito transparente e a gente gosta de entregar não só dentro do prazo, mas muito acima da qualidade prometida, empreendimentos maravilhosos, super bem localizados, frente a parques, bairros que a gente idealizou desde o início. Nós temos essa característica de ser pioneiros nos bairros que a gente entrou. Muitos deles não tinham prédios quando a gente começou e hoje estão lá várias torres entregues. Então, acho que a nossa empresa tem muito essa característica de pioneirismo também, de expandir os bairros onde a gente participa, né? Acho que falando um pouco aí da nossa história é isso. E hoje nós vamos falar de lançamento e com certeza nós temos muita experiência em lançamento. Nossa empresa que nesses 36 anos tem um histórico de lançamentos de sucessos grandes, foram muitos lançamentos vendidos 100% no lançamento, já aconteceu algumas vezes na nossa história de vender 100% do prédio em algumas horas, mas mais recentemente esse histórico de 100% já não é tão realidade, mas vamos falar assim, os últimos 10 lançamentos todos com mais de 50% vendidos no dia do lançamento. Os últimos recentes com mais de 70%, 80%, e tudo, a gente vai falar sobre isso, mas faz parte da chamada panela de pressão, de criar uma oportunidade, de trazer o cliente para esse entendimento que a oportunidade de comprar no lançamento faz sentido, porque ele ganha junto com a empresa, né? Então, acho bacana você ter me convidado para falar desse tema, porque é um tema que eu gosto de falar, a gente gosta muito de trabalhar lançamento, fazer essa prévia do lançamento. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter o próximo lançamento nosso no início de 23, devemos abrir venda ali em abril, e a gente já está falando dele já tem uns 2 meses. Então, olha quanta antecipação, né? É isso aí. Bom, a Bárbara vai introduzir agora, mas você vê como o Marcelo se preocupou muito em falar aqui sobre reputação, histórico e contar qual é o background da CMO, porque isso é uma parte importante desse tópico, quer dizer, lançamentos imobiliários, acima de tudo, você está entrando de parceiro do incorporador, do construtor, né? Então, é por isso que o Marcelo enfatizou tanto esses pontos aí, porque para quem é investidor é muito importante conhecer desse ponto. Mas vamos lá, né, Bárbara? Começa introduzindo o tópico aí que a gente vai entrar nos detalhes agora com todo mundo aí. É isso aí, bora entrar no assunto de lançamento e para a gente começar do básico nesse tópico que é tão importante para quem está pensando em investir, vamos começar ali do início mesmo, situando o que é um lançamento imobiliário, né? O que marca esse momento para o comprador e quais são as etapas. Então, geralmente os primeiros a saber do lançamento, como o Marcelo mesmo comentou, são os corretores, os parceiros da construtora, e aí, então, o comprador que entra na jogada depois desse primeiro momento. Mas vamos dar esse overview para quem está conhecendo agora o fenômeno dos lançamentos imobiliários. Ronald, você pode começar para a gente? Posso sim. Então, vamos lá. O básico é que entrar no imóvel, comprar um imóvel, um lançamento imobiliário, ou comprar um imóvel na planta, significa basicamente que você vai entrar no início da construção, ou até antes da construção iniciar. Você vai fazer um contrato com o incorporador, com a construtora, e você vai pagando esse investimento durante o período de construção, até que é feita a entrega do empreendimento, quer dizer, o apartamento fica pronto, e aí é o que a gente chama de entrega das chaves, né? É o auto-explicativo aí, e aí nesse momento você recebe o imóvel em si, com a documentação toda dele, a escritura, o registro no registro de imóveis, né? E aí você
é proprietário do apartamento a partir de então, né? No Brasil, a maioria dos imóveis novos é vendido nessa modalidade. Então, isso é muito comum aqui, praticamente todos aí, nós estamos falando de acima de 75% dos imóveis são vendidos dessa forma. Os imóveis novos, né, a primeira venda, são vendidos dessa forma. Então, é uma modalidade super tradicional. E o Brasil, inclusive, tem uma lei, que é a lei de incorporação, específica para regular esse tipo de lançamento. Então, essa lei define que tipo de multa você vai ter. Por exemplo, uma coisa que essa lei menciona é que o incorporador tem um prazo de entrega prometido e ele tem até 6 meses para desviar desse prazo. Isso que o Marcelo falou mais cedo, que a CMO nunca utilizou, né, essa carência. Então, ele tem até 6 meses e a partir de 6 meses, então, tem uma multa, já uma penalidade já definida na lei que o incorporador tem que cumprir, né? Então, comprar um imóvel como um lançamento imobiliário é uma coisa bem específica no Brasil. Ela tem uma lei, e essa lei, obviamente, busca proteger o consumidor, o comprador de imóveis, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem alguns critérios que os incorporadores têm que cumprir, mas fundamentalmente é uma lei que tem um perfil de proteger o consumidor, né? E trazer segurança para esse tipo de investimento, já que esse tipo de investimento a grande maioria dos imóveis novos são vendidos dessa forma. E aí, quando a gente olha especificamente para investimento em imóveis, como eu falei no início, é a principal categoria, né? Porque você entra antes do imóvel estar pronto, você começa a pagar, você paga um percentual disso. Geralmente, os imóveis têm o pagamento que o cliente tem que fazer até a entrega das chaves, que é o primeiro período, é de um percentual do valor total. Então, a CMO, por exemplo, trabalha geralmente com 30%, que é o mercado de Goiânia mais comum, né? Outros mercados trabalham com um percentual maior. Mas a grande mágica aí tá que você acaba pagando um valor menor do que o valor total do imóvel, né? Porém, a valorização do imóvel acontece no valor total. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. E aí, Marcelo, só para a gente começar a aquecer aqui a conversa, fala um pouquinho para a gente de quais são as principais vantagens de entrar no imóvel na fase do lançamento, por favor, e por que esse momento é o que a gente considera para o investidor como o melhor momento. Bacana. É natural que quando você fala de um lançamento, você está abrindo venda pela primeira vez ali nesse momento. Então, a pessoa que compra no lançamento, que vai no primeiro dia de abertura de vendas, acho que a primeira vantagem é poder escolher a unidade. Você tem todas as unidades disponíveis, você tem andares variados, disposição de vaga de garagem, incidência solar, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, tem uma preferência pelo sol nascente. Até onde eu conheço do mercado da região sul, as pessoas gostam mais da região do sol poente, né? Questão de vagas de garagem, as vagas são vinculadas, você tem unidades com 1 vaga, 2 vagas, 3 vagas, vagas paralelas, vagas gavetas, enfim, tudo isso impacta a altura de andar. Então, se você chega no primeiro dia, você tem todas as unidades à sua disposição. Outra grande vantagem de comprar no lançamento é o fluxo, né? À medida que você compra no lançamento, você tem ali todo o prazo de construção, até a data de entrega, que normalmente são ali 40 meses. As tabelas da CMO giram em torno de 40 meses do prazo de lançamento até entrega. Então, você tem 40 meses para pagar esse fluxo dos 30% que o Ronald citou. Então, você não precisa ter todo aquele dinheiro poupado, guardado. Normalmente, você vai ter ali só um sinal, que normalmente corresponde à comissão do corretor, e entra num fluxo de tabela que é bem distribuído entre mensais, balões. Você tem uma liberdade de negociação de, eu não gosto de balões, eu não tenho um fluxo de recebimento de salário ou distribuição de dividendos em balões, eu gosto de pagar linear, então você pode redistribuir esse fluxo da forma que você puder se encaixar melhor. Então, normalmente, no momento do lançamento, você tem mais uma liberdade de montar seu fluxo de pagamento, né? Olhando do lado do investidor, eu vejo muito investidor que junta um dinheiro para comprar o imóvel. E aí, bacana, eu acho que essa sim é a melhor forma de comprar, só que essas pessoas tendem a buscar um imóvel pronto ou quase pronto. E aí, se você chega no imóvel pronto ou quase pronto, lá com 30%, 20% do valor do imóvel para dar de sinal, você vai ter um desconto muito pequeno do lado que a gente chama de PV, que é trazer a valor presente esse fluxo. Porque quando ele está pronto ou quase pronto, você tem poucos meses para entrega.
Então você não ganha um desconto financeiro muito alto. No lançamento, não. Como você ainda tem 40 meses até entrega, eu, como incorporador, se você chega lá para mim e fala, Marcelo, eu quero dar os 30% que você está me cobrando até a entrega, mas eu quero pagar à vista, eu vou te dar um desconto financeiro em cima desse valor. E normalmente esse desconto é muito atrativo. Nós utilizamos uma taxa de desconto numa calculadora financeira, né? Então você traz todo esse fluxo até a chave para pagamento à vista, você ganha um baita de um desconto. Normalmente esse desconto gira em torno, vamos falar assim, de 10% do valor que você está pagando. Então, se você está dando 100 mil, você estaria ganhando 10 mil de desconto. Fora que, nesse valor que o investidor paga à vista, ou qualquer pessoa, não sei se é investidor, pode ser para morar, você paga à vista, você não vai ter correção de INCC até a entrega. Então, você ganha duas vezes, porque você ganha um desconto real, que é o PV, que a gente chama, além de não estar pagando o INCC, que é a correção por inflação do contrato. Então você ganha um desconto real em cima, porque você está descontando a inflação mais o desconto do PV. Para o investidor é o melhor momento para comprar, porque aí sim você consegue ter uma compra com valor abaixo de mercado. Esse sim é a melhor forma para o investidor pensando em locação, no longo prazo, fazer a compra. Dá um sinal alto à vista no lançamento. Então, é o melhor momento para o investidor, porque você escolhe as melhores unidades, melhor posição solar, vaga de garagem e ainda consegue uma boa negociação. Fora que, do lado do incorporador, eu ainda não vendi nenhuma unidade. Então, naquele momento de lançamento, eu tendo a ser mais fácil na negociação, porque a gente ainda não sabe se o lançamento vai ser um sucesso ou não, se eu vou vender muitas ou poucas unidades. Então, sendo bem sincero, é um momento que a gente tende a ser mais fácil na negociação. O cliente está ali buscando comprar, a gente senta, ouve caso a caso. Passou um mês, o prédio está 70% vendido, como acontece na maioria das vezes, para vender as últimas, os 30% restantes, a gente costuma ficar um pouco mais duro na negociação. Afinal de contas, eu já tive um sucesso de lançamento. Então não faz muito sentido facilitar muito o pagamento desses 30% final, porque afinal de contas eu já vendi 70%, 50%, o empreendimento já se provou um sucesso. Então, o melhor momento para comprar, sem dúvida, é no dia do lançamento e, se possível, com um bom sinal à vista. Legal. Muito bom. Eu acho que 2 pontos que eu gostaria de complementar aqui. O primeiro é uma explicação sobre uma coisa que eu não mencionei na minha primeira resposta e é fundamental, é como que os contratos de imóveis na planta geralmente funcionam, né? E aí, geralmente, é isso que o Marcelo mencionou. Até a entrega das chaves, o valor do investimento é corrigido por uma inflação, que é normalmente o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção, que é um índice que basicamente corrige os materiais de construção, mão de obra de construção e todos os custos que estão envolvidos numa obra, né? Ou, em alguns outros estados, se usa o CUB, que é aí já é um valor estadual, o INCC é nacional, mas o CUB é mais ou menos a mesma coisa que o INCC, né? Uma inflação da construção civil, só que ela é regional daí, né? CUB, que é a sigla de custo unitário básico. Então, geralmente, como é que acontece? Você tem um percentual total para ser pago até a entrega das chaves. E esse valor, por exemplo, 30%, que a gente falou que a CMO pratica, ele é corrigido até a entrega das chaves pelo CUB ou pelo INCC. E no momento de entrega das chaves, você tem que pagar o adicional, 70%, por exemplo. E aí tem 2 cenários. O mais comum é que a pessoa utilize um financiamento imobiliário com banco, né? E aí a vantagem, lógico, do financiamento imobiliário é que o financiamento imobiliário, que até foi um episódio do nosso podcast do Lucrando, e a gente explicou que o juro do financiamento imobiliário é o juro mais baixo que você, como pessoa física, vai conseguir no Brasil. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, tá qualquer lugar entre 9%, ao redor de 9%, mais ou menos, os juros. Quando a Selic, né, que é a taxa básica de juros no Brasil, está em 13,75%. Então, hoje em dia, vale a pena você deixar o dinheiro no banco ganhando a Selic e financiar o máximo possível no juro de financiamento bancário. Mas mesmo quando a Selic está num valor mais baixo, vamos dizer que ela cai lá para 6%, que é o que se espera que seja uma Selic ok no Brasil, 7%, 8%, o juro de financiamento imobiliário geralmente é uns 2 pontos acima do juro básico, né? Então o juro real seria 2 pontos, que também é muito bom. Então, vamos lá. Até a entrega das chaves, inflação na construção civil, INCC ou CUB, e depois disso você tem que quitar ou via financiamento, é o primeiro ponto, ou a segunda forma de fazer é que a pessoa quite com outro recurso, eventualmente ela tem o dinheiro com ela mesma, vender um outro imóvel, enfim,
kit, o imóvel ela é proprietária do imóvel 100%. Né? Então, acho que esse é um ponto importante de esclarecer, que ia faltar na minha resposta. E uma coisa que que eu gostaria de complementar na resposta do Marcelo, e a gente tem bastante experiência disso aqui na MySide, é que tem muitas pessoas que utilizam comprar um imóvel na planta como uma forma de poupança também. Né? Então, por quê? Porque se você tem lá, te falta um pouco de disciplina em relação a guardar o dinheiro, colocar no banco, e, enfim, e tá nesse negócio mensal, quando você tem uma prestação para pagar todo mês ali, né, que você vai pagar mensalmente para a incorporadora, aquilo normalmente funciona para muitas pessoas como uma forma de garantir a disciplina. Então, você sabe que você tem renda para guardar R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, ou R$1.000 por mês, e você coloca aquela parcela do seu imóvel, já que normalmente no período pré-chaves, as incorporadoras são super flexíveis em como fazer esse fluxo. Né? Então, desde que você pague o total até a entrega das chaves, você pode customizar o fluxo da forma que você preferir. Então, muita gente usa isso como poupança forçada, e isso é uma prática bem comum. Né? E agora, Marcelo, uma coisa que eu acho que é legal, assim, todos os investidores gostam de entender como que os preços se movimentam, qual que é a tal da curva de valorização. Explica um pouquinho para a gente qual que é a lógica que vocês utilizam como incorporador, tentando dar uma visão para o nosso ouvinte aqui. Como é que você pensa do outro lado, né? Como que a curva de preço de um imóvel se comporta durante o período de lançamento, quando é que sobe, quando que não sobe? Acho que tem um pouquinho de correção de NCC, tem um pouco de estratégia mercadológica, né? Fala um pouquinho para a gente como é que vocês pensam isso, por favor. Bacana. Eu acho que essa lógica da curva de preço, ela parte de um outro ponto, na verdade, que é a relação da incorporadora com o banco. Né? E é importante falar sobre isso, porque eu acho que isso também transparece uma segurança a mais para o comprador ou investidor. A gente diz que uma obra com garantia de entrega é uma obra com placa de banco na porta da obra. Por que eu falo isso? Nós da CMO buscamos financiamento à produção com diversos bancos para financiar a produção da obra, né, a construção da obra. Porque como o cliente paga em torno de 30% somente, né, até a entrega, esses 30% não é suficiente para executar a obra. Né? A obra custa muito mais que isso. E normalmente as obras são muito grandes, então são valores muito altos de orçamento. E para a empresa não ser responsável por toda a execução da diferença desse valor do que a gente recebe dos clientes, a gente complementa com recursos do banco. Então, o banco, Caixa Econômica, Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, os grandes bancos financiam as obras e a gente busca esse financiamento com eles. Ok, só que não é tão simples e não são todas as empresas que conseguem esse financiamento. É muito difícil conseguir esse financiamento. Afinal de contas, tem o ditado que banco só empresta para quem dá conta de pagar. Então, primeiro ponto, para uma empresa conseguir esse financiamento à produção, que é o chamado financiamento à produção, essa empresa tem que ser muito organizada. Ela tem que ter a contabilidade organizada, ela tem que ser uma empresa boa pagadora, tem que ser uma empresa com credibilidade, que não atrasa obras. Por isso que a gente fala que uma empresa que é confiável é a empresa que tem placa de banco na frente da obra, que significa que o banco olhou todo o histórico daquela empresa e confiou o dinheiro dele naquela empresa. Parte daí. Bom, entendendo que nós buscamos banco para financiamento das nossas obras, e isso significa uma segurança a mais para os clientes, e eu repito aqui que é uma segurança muito grande, porque dentro dos custos que a gente faz com o banco, um deles é um seguro garantia término de obra. Significa que se acontecer qualquer coisa com a empresa vir a quebrar, entrar em falência, o banco vai lá e executa o término da obra e essa obra vai ser entregue. É uma garantia que essa obra vai ser entregue. E falando nisso, uma das outras exigências que o banco pede da gente é venda, é natural. O banco só começa a liberar recursos para a empresa a partir do momento que a obra foi lançada e bem vendida. E eles controlam essa carteira de recebimentos, eles sabem se isso é verdade ou não. Então, dito isso, que o banco exige vendas no lançamento, nós já pensamos que, para ser um lançamento de sucesso, a gente tem que ter um volume de vendas que atende pelo menos o mínimo do banco ali na largada. E normalmente o banco pede em torno de 30%, 40%, 50% das vendas nos primeiros meses. Não é exatamente no primeiro mês,
mas vamos falar ali, pelo menos nos primeiros 6 meses, a obra tem que atingir um percentual pelo menos uns 30% em vendas. Pensando nós, incorporadores desse lado, que a gente tem que atender esse percentual do banco, normalmente a gente faz uma tabela de vendas com preço mais atrativo no lançamento, pelo menos para atender esses 30% iniciais, né? Então, quem compra primeiro tende a pegar uma tabela de vendas mais baixa, porque normalmente o incorporador está preocupado em atender o percentual do banco. Então, normalmente, as primeiras unidades a serem vendidas costumam vir com preço de lançamento mais baixo, para poder arrancar as vendas. E aí é natural que vai atingindo 30%, 40%, o preço vai subindo. Muitas vezes até esse preço de lançamento abaixo do preço que a gente chama ali preço de viabilidade. Eu preciso vender a 7 mil metros quadrados médio. Então vamos lançar a 6.850 para atingir. Aí na hora que passar os 30%, a gente só para 7.200, de forma que um preço médio vai dar os 7 mil que a gente queria, e aí a gente consegue arrancando o preço. Então, por isso que quem compra primeiro, compra muito bem, porque normalmente pega essa tabela de largada. A partir dali, uma preocupação muito grande, e isso eu faço mês a mês, é um cuidado tão grande que eu não delego isso para outra pessoa, normalmente quem faz isso sou eu sou diretor comercial, sou sócio da empresa, eu ajusto a tabela mês a mês, repassando pelo menos o INCC para a tabela de venda. Já que o contrato do nosso cliente está sendo corrigido por INCC, eu entendo que a tabela também tem que ser corrigida por INCC para os preços não descasarem. Mas a verdade é muito outra, que a gente costuma, como a gente costuma vender muito bem os lançamentos, eu repasso acima do INCC. Hoje aqui na CMO eu tenho mais ou menos 9 empreendimentos à venda, que são os que eu tenho em construção. Eu tenho uma tabela que eu comparo o que eu corrigi, essas tabelas de venda, desde o lançamento, comparadas com o INCC. O nosso empreendimento pior, vamos falar assim, ele está 20% acima do INCC corrigido. Significa que o meu pior empreendimento em aumento de tabelas subiu 20% acima do INCC desde o lançamento. Eu tenho caso de 50% acima do INCC acumulado daquele empreendimento. Isso prova que todo mês a gente costuma reajustar as tabelas. É claro, um mês ou outro eu posso falhar, mas aí no mês seguinte eu reajusto em dobro. E a gente vai repassando os valores para as unidades que estão em estoque. Tem um outro fator também, que é o mercado. A gente costuma lançar em bairros muito demandados, e aí um concorrente meu lança um empreendimento 6 meses depois de mim, ali perto, o preço dele vem mais alto. Eu falo, opa, se meu concorrente está subindo o preço, eu vou subir também. Isso é o custo de oportunidade, né? É um termo que eu falo que é o custo de reposição. Se o meu concorrente ou a minha viabilidade não me permite construir um empreendimento num terreno do mesmo bairro, com as mesmas características, pelo preço que eu estou vendendo, eu estou vendendo esse empreendimento no bairro X por 7.500. É o meu preço médio de tabela. Tem unidade de 7.200, 7.300, mas temos de 7.800, a média está dando 7.500. Se eu fosse comprar um terreno hoje, nesse mesmo bairro, construir um prédio igual, eu faço esse estudo com frequência, fosse fazer o mesmo prédio no terreno do lado, eu conseguiria viabilizar esse empreendimento pelo preço que eu estou vendendo hoje? Se eu vendesse pelos mesmos 7.500 o metro quadrado, eu conseguiria lançar? Não, eu teria que lançar 8 mil. Então significa que o meu custo de reposição está mais alto do que o meu preço de venda. Tem alguma coisa errada. Então significa que eu tenho que subir meu preço. Os 7.500 que eu estou vendendo está barato. Porque se eu tiver que comprar um novo terreno, ele teria que ser 8 mil. Então o preço correto é 8 mil. Então eu vou tendo esse cuidado de repor preço na minha oferta, né? O termo correto não é estoque, é oferta, nas minhas unidades à venda, de acordo com o meu INCC acumulado desse empreendimento e também de acordo com o meu custo de reposição. Porque é muito complicado comprar um terreno, aprovar um projeto, fazer o lançamento. Então, se eu não estou conseguindo repor o meu empreendimento com novos lançamentos, é melhor eu subir o preço do que eu tenho à venda e ficar com esse. Porque os meus concorrentes também vão ter essa dificuldade, né? Então, a gente tem esse cuidado de estar sempre subindo o preço de acordo com o mercado e de acordo com a nossa realidade de venda, enfim, por aí vai, né? São alguns dos fatores que eu olho. É claro que, por que eu me dou ao luxo de ter essa mentalidade e essa postura? Porque nós somos uma empresa organizada, a gente tem uma vida financeira equilibrada, nossas obras são muito bem vendidas, a gente não trabalha apertado, todos os nossos empreendimentos têm financiamento da produção de um banco,
eu estou dentro do regime especial de tributação, que é o RET, que traz uma segurança a mais para o comprador. Enfim, tudo isso traz uma credibilidade por trás da empresa que está executando aquele empreendimento. Eventualmente, uma empresa que está apertada, está devendo, não tem banco, tem que terminar a obra, pode fazer ali uma liquidação para terminar a obra, por exemplo. Por isso que é muito importante escolher bem a empresa que você compra, porque tem todo esse histórico de credibilidade que vai te dar uma segurança de comprar bem e esse empreendimento valorizar ao longo da construção. Deu para explicar? Não, deu sim. Eu acho que é bem legal explicar isso, Marcelo, porque essa visão, pessoal, de como que um incorporador pensa é fundamental para você que quer se posicionar como alguém que vai entrar no investimento em lançamentos ou em imóveis na planta. Porque muitas vezes a gente discute com nossos clientes aqui dentro da MySide, ou enfim, no mercado geral você vai ver, e aí você tem uma pessoa que está buscando um imóvel para entregar logo, e está quase no fim da obra, e ele quer entrar para negociar e conseguir um grande desconto no preço, né? E aí isso simplesmente não é viável, porque nesse momento o incorporador já está com o empreendimento garantido, né? Ele já sabe, é o que o Marcelo falou, ele já tem o financiamento de produção, ele já garantiu que esse empreendimento vai ir bem. E o incorporador, o construtor, é um homem de negócio, ele quer maximizar o lucro dele, né? Então, nesse momento, não tem mais muita margem para negociar muita coisa, né? A não ser que o incorporador esteja com uma dificuldade financeira, que inclusive é um ponto de risco aí, né? Então, por isso que entender isso é fundamental para você saber se posicionar quando você vai entrar como investidor no imóvel na planta, né? Mas assim, falamos bastante de preço, depois eu quero voltar um pouquinho para falar sobre retorno de investimento, mas eu queria trazer um outro elemento, Marcelo, para você, ou puxar uma questão aqui, que é o seguinte, falamos bastante de preço, falamos de comprar mais cedo, falamos de você entrar no lançamento na primeira tabela, que é um custo menor, você tem uma valorização esperada acima do INCC, se o lançamento é bom, mas isso é uma regra geral que vale para todos os lançamentos, digamos assim, né? Agora, isso pode ser ou não verdade, dependendo do lançamento em si, é claro, né? Então, quais são os pontos aí, Marcelo, que você recomenda ao nosso ouvinte olhar quando ele olha para um lançamento específico? Quer dizer, eu tô pensando em comprar um imóvel na região fulana, né? O que ele tem que olhar, além do que a gente falou, busca uma incorporadora boa, claro, queria que você falasse um pouco disso, mas entrar mais cedo, mas não é só isso, né? Tem questões técnicas da região. Fala um pouquinho sobre o que você acha que são os pontos principais. Na verdade, são tantos pontos, né, que a gente... Eu uso muito o argumento que as pessoas tendem a comparar os imóveis como se fosse commodity. E aí cai na mesmice de falar a regra do metro quadrado. Eu não gosto de comparar imóveis por valor de metro quadrado. É um termo que se popularizou muito. E aí algumas pessoas tendem a chegar com esse argumento na negociação. O valor de metro quadrado. Para quem não entende, o metro quadrado é pegar o valor do apartamento e dividir pela área dele, te dá esse cálculo, esse índice, né, que é o valor do metro quadrado do apartamento. Esse é um padrão muito utilizado para se usar a média, falar a média da cidade, a média do estado, a média da região. Mas para a escolha do seu imóvel que você vai comprar, é um péssimo parâmetro. Porque, como eu disse, é como se você estivesse comparando uma commodity, uma saca de soja, por exemplo. A saca de soja do Brasil inteiro, ela é padronizada, é a mesma soja, né? Então, qualquer lugar que você for, é o mesmo produto, o grão é igual. O que vai mudar ali é uma região e tal. E isso não vale para apartamento, porque apartamento ou imóvel, né, qualquer imóvel, depende muito de quem construiu aquele imóvel, do lugar que ele está instalado, das características daquele imóvel. Dois prédios, um do lado do outro, são completamente diferentes, mesmo estando no mesmo bairro, na mesma rua, na mesma região. Então você tem muitas características que tem que olhar antes de escolher um imóvel, e com certeza metro quadrado não é uma delas, né? Uma empresa com credibilidade pode ter um produto mais caro que vai ser muito melhor a sua escolha. Então, claro, o primeiro ponto de escolha com certeza é a localização. Localização é a máxima do mercado imobiliário, né? E a localização é balizada por diversas opiniões, pode ser porque você gosta de morar nessa região, porque você gosta de investir nessa região, porque ela é mais perto do seu trabalho, mais perto da escola dos seus filhos. Vão ser diversos os fatores que vão escolher aquela região. Localização é a máxima do mercado imobiliário. Eu acho que o segundo ponto é produto, né? Entender bem o empreendimento, se aquele empreendimento ele foi
bem desenhado, se ele tem um cuidado com a manutenção do empreendimento, porque você vai comprar esse imóvel e talvez morar ali para o resto da vida, vai ter ele na sua carteira de aluguel para o resto da vida. Então, você escolher um bom empreendimento que foi bem desenhado, que as plantas são boas, que a área de lazer é legal, que tem um baixo custo de manutenção, que não vai te agregar reformas ao longo da história, que a empresa já entrega um empreendimento mobiliado, equipado, que você não vai ter um custo de implantação no momento da entrega. Todos esses fatores que norteiam o empreendimento são muito importantes. O segundo fator, talvez, é com certeza escolher uma empresa séria por trás desse empreendimento, né? Igual eu falei, são várias as empresas no mercado, muitas com um grande histórico de entrega, igual é a CMO, e outras que talvez tenham uma imagem um pouco manchada. E, enfim, pode ser exatamente essa que vai estar te vendendo um metro quadrado mais barato e que vai te custar muito mais caro lá na frente. Então, pesquisar essa empresa, pesquisa a empresa no Procon, pesquisa a empresa no Reclame Aqui, por exemplo, vai em prédios que essa empresa já entregou, converse com moradores, olha a rede social, pergunta para o porteiro. A gente fala do porteiro que é um grande conhecedor dos prédios já entregues, sabe falar se tem muita unidade à venda, se os moradores são satisfeitos com o prédio, conversa com o síndico. São vários os pontos de contato que você pode pesquisar o histórico de uma empresa, através de amigos que moram em empreendimentos dessa empresa. Eu falo que é natural existirem problemas. A minha empresa, por exemplo, se você for pesquisar ela em qualquer um desses canais, é natural que você vai encontrar problemas. A pergunta é, a empresa está atendendo os problemas? Está buscando resolver os problemas? Um empreendimento como um todo é muito grande. São vários os pontos de possíveis problemas. A verdade é saber se a empresa está indo atrás resolver, se tem uma equipe de assistência técnica, se está dando suporte a esses clientes, né? Então, acho que com certeza localização, produto e empresa por trás disso tudo são fatores importantes a olhar, né? Eu acho que, para completar, conhecer bem a região, andar na região. Tem um termo em inglês que chama skin the game, né? É viver a região. Você que é um investidor, está buscando investir para alugar, eu vou querer comprar um empreendimento para alugar num determinado bairro, mas eu não sou tão familiarizado com o bairro, mas eu acredito no bairro por diversos motivos, algum desses que eu falei. Começa a viver a região. Isso que significa o termo skin the game. É começar a frequentar um restaurante da região, comprar pão na padaria, passar de vez em quando lá em horários distintos, passar de manhã, na hora do almoço, no final da tarde, ver se tem pico de trânsito, se a rua é muito movimentada, pouco movimentada, se tem algo que pode agregar valor. Eu percebi que tem algumas escolas aqui na região, isso pode me agregar valor lá na frente, na hora de alugar. Ou tem um shopping aqui na região, e esse shopping movimenta bem a rua, pode me agregar valor no aluguel. Ou para moradia, né, que seja. Então, isso de viver a região é uma outra dica muito bacana também, que às vezes a gente compra, o investidor ou o comprador compra sem conhecer a região. Então, é importante passar ali de vez em quando, porque o imóvel, como a palavra diz, ele é fixo, né? Ele não se move. Então, você escolher bem uma região, e às vezes no mesmo bairro, uma rua é boa e outra rua é ruim, por vários motivos. E as ruas podem ser paralelas, mas por algum motivo faz uma rua ser melhor que a outra. Então, por isso que passar lá e conviver na região pode fazer muita diferença na hora da escolha. Legal. Só para complementar esse ponto, que eu acho que aqui a gente englobou, e vamos querer deixar esse momento aqui como, eu acho que os pontos principais de a gente olhar para o imóvel, investimento no imóvel na planta, né? O Marcelo falou do histórico do incorporador, fundamental, né? Quer dizer, não existe um bom investimento com um mau incorporador, a gente falou bastante disso. E eu acho que olhar para o imóvel, para o produto em si, porque aí, claro, entrar mais cedo, buscar o melhor preço, entender o incorporador com reputação, funciona de forma geral. Mas, no fundo, está comprando um produto, né? Você está comprando um apartamento numa região de uma cidade, né? Então, sempre é uma aposta em um projeto, né? Então, o Marcelo falou bastante de planta, da característica do empreendimento em si, fundamental. A região, a escassez, quer dizer, você tem que buscar sempre locais onde haja mais procura do que imóveis em oferta, né? Ou em alguns casos, você está olhando coisas muito específicas. Então, por exemplo, imóveis com perfil de aluguel perto de áreas de universidade, né? Então, são imóveis pequenos, são imóveis que é para moradia de uma pessoa ou duas, né? Então, olhar o produto em si, e se você acredita que aquele produto vai dar certo,
é fundamental, gente, porque investir em imóvel na planta não é só investir numa tese geral, não é botar o dinheiro no banco lá e tirar. O produto tem que dar certo para você ganhar mais dinheiro, né? Então esse é um ponto importante. E só para finalizar, em relação ao preço em si, porque você pode cair, de repente, num lançamento em que o incorporador está lançando esse preço muito alto, né? E como que você faz um cheque, como é que está o preço? Você tem que comparar um imóvel, o preço que está sendo lançado o imóvel nesse momento, com o preço que está sendo vendido o imóvel pronto naquele mesmo momento, né? Se ele estiver acima, é de desconfiar, você precisa desconfiar. Pode ser porque ele está acima porque a proposta de valor do imóvel é melhor, porque ele tem um padrão melhor, porque ele, enfim, porque é um imóvel melhor, ou pode ser que esteja sendo lançado muito caro, fora do preço, né? Então, olhando para número, a referência são os imóveis que são imóveis novos, prontos naquela mesmo local, e você compara com aquele do lançamento, né? Se tudo está certo, no começo do lançamento ele tem que estar com preço mais competitivo, né? Você pegando as primeiras tabelas, e se tiver com preço muito alto, você tem que tentar entender por quê, né? Se não tem um motivo para ele estar com preço mais alto, provavelmente não é o melhor investimento naquele caso, tá? Então, assim, regiões onde o desenvolvimento da região em si não está indo bem, quer dizer, bairros que estão desvalorizados, tal, geralmente não são bons investimentos, ao passo que regiões com muita busca, né, que há escassez, normalmente são bons investimentos, tá? Ronald, e deixa eu pegar uma carona já nessas dicas que você deu. Você acredita que existe um perfil de investidor para essa estratégia de comprar no lançamento? Ou qualquer comprador que está pensando em comprar um imóvel pode se adequar a esse momento? O que você diria sobre as características de quem aporta nessa tabela 0 do empreendimento, Ronald? Legal. Eu vou começar com a resposta aqui, depois eu quero ouvir um pouco do Marcelo, porque eu acho que ele conhece bastante de perfil de compradores. Mas o que a gente diz é o seguinte, entrar num investimento de imóvel na planta é a forma mais simples de investimento em imóveis, né? Porque você não precisa ter um super conhecimento técnico, para o investidor amador, ou seja, é para o investidor que não precisa ser profissional, que é diferente de você estar atuando, por exemplo, em investimentos maiores, você tem que pensar em virar sócio de uma incorporação, comprar terreno para longo prazo, o mercado imobiliário tem N alternativas, né? E aí, eu diria que na tese de investimento em tijolos, quer dizer, se você for para fundo, também tem vários fundos que são ok para investidores amadores. Mas quando você pensa em investimento em tijolo, né, o imóvel no lançamento é a forma mais simples para que uma pessoa que não tem um grande conhecimento sobre imóveis em si, ou sobre técnicos sobre imóveis, vai entrar. É claro que a gente já falou bastante sobre conhecer a região e tal, isso é fundamental, mas você não precisa ser um profissional do ramo de investimentos para entrar nesse tipo de investimento. Então, é isso, assim, na minha visão, né, Marcelo, eu queria que você complementasse um pouquinho, mas assim, é a forma mais simples de alguém que quer entrar no mercado imobiliário começar a investir. Com certeza. Na verdade, eu até tento desmistificar um pouco desse perfil do investidor imobiliário. A gente costuma criar muito um estereótipo do investidor imobiliário. É um senhor, uma senhora de 50 anos mais que vão ter uma carteira de 10, 15, 20 imóveis ao longo da vida e é uma pessoa com uma renda muito alta. E a verdade não é bem assim. Na verdade, qualquer jovem com pouco dinheiro pode ser um investidor imobiliário, igual você mesmo falou. Investimento imobiliário não precisa ser somente apartamento de um quarto próximo de universidade para locação, porque a gente também cria um estereótipo de investimento imobiliário é só apartamento de um quarto para locação de solteiro. Claro que não. Nós estamos com uma demanda altíssima de apartamentos de 3 quartos para locação, inclusive em Airbnb e quinto andar, plataformas de curta duração muitas vezes, né, igual o caso do Airbnb. Famílias que viajam, querem apartamentos, mas precisam de mais de um quarto, porque vão com os filhos. Então, você foge também do estereótipo do investidor de apartamento de um quarto, que não é só um quarto. Né? Quando a gente pensa nesse jovem que poupa ali, eu conto muita história do jovem de 25 anos, que mora com os pais, que não gasta dinheiro com moradia, que ganha bem, e todo mês ele consegue juntar R$1.000, R$1.500, e poderia ser um investidor imobiliário, comprando ali seu primeiro imóvel para locação, né, dando um sinal muito baixo, e ali conseguir aos poucos ir pagando seu apartamento. Chega lá no final, esse apartamento pode ser para moradia, para aluguel, tanto faz. Ele vai comprando imóveis ao longo da vida e montando uma carteira de locação ao longo da vida, né? Então, eu acho que, até falando um pouco das plataformas, isso também facilitou muito
a locação hoje, é natural que ainda existem as imobiliárias especialistas em locação que vão te ajudar nessa locação, que vão te ajudar a colocar esse imóvel para te rentabilizar depois, mas também existe a facilidade das startups que hoje são muito universais, com poucos cliques você dispõe seu imóvel para locação e facilitou muito também trazer esse investidor com pouco conhecimento para o mercado de locação. Então, desmistificar um pouco do perfil do investidor, eu acho que é um primeiro passo, né? Eu vejo alguns amigos, né, eu tenho 36 anos, que começaram a comprar imóvel há 5, 10 anos atrás e hoje já tem alguma carteira de imóvel ali, já tem 2, 3 imóveis locados. E esses mesmos amigos colocaram, às vezes, um recurso em bolsa de valores, buscando diversificar seus investimentos. E hoje, quando comparam os seus investimentos no mercado financeiro ou no mercado de imóveis, todos unanimemente ganharam mais dinheiro no mercado de imóveis. Porque você, quando se torna um investidor imobiliário, você não ganha somente com o valor do aluguel, mas você ganha na valorização. E, historicamente, todos os imóveis que eu acompanho da CMO e de outras empresas valorizaram acima da Selic nos últimos 10 anos. O investimento do mercado imobiliário ele tem que ser analisado num prazo mínimo de 8 a 10 anos. E quando você analisa, historicamente no Brasil, os imóveis sobem muito acima da inflação da Selic. E o motivo é muito simples, porque nós temos um custo de construção que até então estava muito barato e vem subindo muito rápido e fez o preço dos imóveis dar saltos atrás de saltos nos últimos anos. E eu acredito que vai subir muito mais, porque a gente está passando por uma industrialização da construção civil que vai fazer o preço do mercado imobiliário subir ainda mais. Então você pode ter certeza, quando você analisa no médio e longo prazo, dificilmente um imóvel novo, igual você falou, nas características de área de comum bem distribuídas, mas com baixo custo de manutenção, que a pessoa ganha no longo prazo, que tem uma baixa taxa de condomínio, dificilmente esse investidor está perdendo dinheiro. Então, quanto antes você entrar no longo prazo, você vai ter com certeza ali uns 3, 4, 5 imóveis quando você for mais velho, vai garantir sua aposentadoria, né? Então, o perfil do investidor tem que ser desmistificado. A gente não pode pensar só da pessoa mais velha com uma renda muito alta que dá conta de comprar um imóvel à vista. Se você dá conta de pagar R$1.000 por mês, você é um possível investidor do mercado imobiliário. Legal. E eu acho que uma coisa que o Marcelo falou aqui, só para fechar nessa questão do perfil de investidor, e eu queria trazer isso como um ponto, a gente fala muito aqui no Lucrando o seguinte, como antes de pensar em imóveis, quando eu falo de investidor, o normal e o que qualquer assessor, qualquer bom investidor vai lhe falar, é que você precisa ter um certo equilíbrio na sua carteira, o que se chama de equilíbrio na carteira, né? Então, alguns investimentos mais arriscados, outros menos arriscados, uns de curto prazo, outros de longo prazo, porque isso em conjunto você acaba tendo uma estratégia que, independente do cenário econômico que ocorrer, você vai estar bem protegido e vai ter um bom rendimento, né? A mesma coisa vale quando eu olho para imóveis, quer dizer, é muito improvável que colocar todo o seu dinheiro em um tipo de imóvel, né, quando você vai investir mais de uma vez, seja a melhor estratégia, né? O que funciona e o que se recomenda é que você olhe e faça um primeiro investimento numa tese que você acredita. Eu acho que aqui vai ter uma boa valorização, eu acho que lá é bom para aluguel. Aí, quando você vai pensar no segundo investimento, eventualmente você vai buscar uma segunda forma, né, um outro perfil para que você acabe se protegendo. Então, se essa região for melhor que a outra. Então, de toda forma, olhar para os seus investimentos em imóveis com o objetivo de equilibrar sempre é a melhor dica. Quer dizer, para que você esteja protegido acontecendo um ou outro movimento econômico, né? Então, eu queria só trazer isso como complemento, porque não vale só para imóveis, lógico, não é específico de imóveis na planta, mas vale quando você estiver pensando em onde eu vou, que tipo de imóvel eu vou buscar, né? Por que eu vou naquele, né? É normal que você tente responder de diferentes teses aí, para que não sejam todas as apostas numa só, né? Perfeito. É isso aí, gente. Já chegando ao final do nosso episódio para fazer a reta final, né? Para fazer um overview aqui do que a gente falou ao longo desses quase 50 minutos de papo aqui. Então, primeiro que o lançamento imobiliário ele é um melhor momento para quem está pensando em investir em imóveis, porque você tem o melhor preço pela unidade, mais flexibilidade na negociação e também possibilidade de escolha da unidade. Outro ponto super importante que o Marcelo acabou de trazer é
desmistificar esse estereótipo do investidor imobiliário, né? Que é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui no Lucrando como Imóveis, com imóveis como um todo, né? Então, qualquer pessoa pode se adequar à realidade de investimento em imóveis e o lançamento imobiliário, né? A oportunidade, o momento de lançamento, ele pode ser uma boa porta de entrada para quem está pensando em aportar em imóveis. E, por fim, é preciso conhecer o projeto como um todo, né? Então, não importa só o timing, não é só comprar no timing certo se você está comprando o empreendimento sem uma tese de uma estratégia de investimento sólida por trás. Então, é preciso conhecer a localização, conhecer a reputação do incorporador, da construtora e a unidade como um todo, né? Construir essa estratégia de investimento. Mas para a gente fechar com uma dica de ouro, que já é clássica aqui nos nossos episódios, eu queria ouvir de vocês dois. Então, quem ouviu até aqui, a gente está decidido a aportar em um lançamento imobiliário, o que ele precisa saber, qual que é a dica de ouro para ele fazer um bom negócio comprando em um lançamento. Ronald, você pode começar para a gente? Posso sim. Bom, vamos lá. A minha dica é que você não olhe somente para o valor do imóvel que você imagina que ele vai ter no futuro versus o valor que você vai investir. Então comprei imóvel hoje e o valor dele inicial era de 300 mil, e aí eu acredito que nessa região, daqui a 3 anos, esse imóvel vai valer 450 mil. Né? Isso que daria um ganho na valorização de 50%. Por que não olhar só para isso? Porque isso esconde uma parte importante na estratégia de investidor, que é o fluxo de pagamento. Né? Então, há imóveis que têm um custo mais baixo na entrada, porém você precisa pagar todo o valor, por exemplo, até a entrega das chaves. Então você vai lá, no meu exemplo, 300 mil, eu tenho que pagar todos os 300 mil nos próximos 3 anos, por exemplo. Né? Então eu desembolsei esses 300 mil nos próximos 3 anos e depois no final vou ter 450 mil. Ótimo. Porém, há outras alternativas que têm um fluxo de pagamento muito menor, como a gente conversou sobre os 30%, que é o padrão que a CMO usa. Então eu vou desembolsar, ao invés dos 300 mil, até a entrega das chaves, somente 90 mil. Né? E aí, porém, a valorização do imóvel como um todo, ela incide sobre o valor de venda, o valor total do imóvel. Né? E por que eu falo que essa é a minha dica de ouro? Porque quando eu comparo e digo assim, o imóvel valorizou 50%, a mesma valorização de 50%, que nesse meu exemplo seria de 150 mil reais, ela é 50% dos 300 mil, né, do valor total. Porém, se eu desembolsei só 90 mil, né, os mesmos 150 mil reais são mais do que o dobro, vai dar 160% aí, mais ou menos. Né? Então, é uma grande diferença na rentabilidade. Então, quando eu vou olhar para um investimento no imóvel na planta, e essa é a minha dica de ouro, não olhe somente o valor e quanto você espera que valorize, mas sim olhe para como vai ser o seu fluxo de desembolso até ou durante todo o período, e aí tem muitos exemplos distintos, cada incorporação, regiões diferentes do Brasil usam formas distintas de financiamento de obra, então cada lançamento vai ter a sua própria regra, entenda essa regra e coloque no papel o passo a passo de quanto você vai pagar e quanto você espera que ele vale na hora que você for vender, ou quando você for alugar, ou se você vai ter o financiamento imobiliário depois. Então, procure entender o investimento de imóvel durante a vida toda do investimento e não olhar simplesmente a valorização vai ser de 5 para 10. Né? Porque essa valorização ela é um número muito simplista e ela pode enganar muito você no que a gente chama de ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento, né, que é o que vale no final das contas. Como investidor, você sempre está buscando o melhor retorno sobre o investimento. E esse retorno sobre o investimento depende de como é que é o fluxo de pagamento, quanto você vai ter que desembolsar, em que período, e quanto você espera retornar, em que período. Tá? Então, a minha dica é essa. Não olhe o investimento em imóvel como um número somente, quanto ele valorizou, mas olhe sim em como é o seu desembolso e como você espera receber o dinheiro de volta disso. Perfeito. Super dica, hein? Eu achei essa dica sua fantástica. Antes de dar a minha dica de ouro, eu vou dar uma sobredica sobre a dica que você falou, Ronald, porque é claro que aí acho que o pensamento de o mínimo de desembolso possível para a máxima valorização é perfeito, é exatamente isso. E a lógica das pessoas é pensar que vai financiar esse imóvel e o aluguel vai pagar a prestação para ele, né?
E aí um complemento que eu dou é porque quando você for financiar esse imóvel, nesse raciocínio do aluguel, pagar a sua prestação, financie no máximo de prazo que o banco te permitir, seja 30 anos, 35 anos, que são os máximos prazos que a gente tem no mercado, mas não pense que você vai ficar 30 anos pagando, porque todos os bancos permitem amortizações antecipadas, e quando você amortiza o seu financiamento, antecipa as parcelas, você não paga o valor da prestação cheio, e sim só o valor da dívida, que é o principal. E normalmente representa 10, 15, 20% só do valor da prestação. A grande parte dessa prestação é juros. Então, quando você antecipa, você deixa de pagar muito dinheiro de juros que seria lá para frente. Então, eu estou dando essa dica extra porque você não vai ficar 30 anos pagando, você vai quitar seu apartamento muito mais rápido, porque normalmente o valor do aluguel é superior ao valor da prestação do banco, tá? Isso é uma comparação, costuma ser 30, 40, 50% mais alto o valor do aluguel. E aí você vai antecipar ali, pagar esse financiamento muito mais rápido, e aí sim você vai ter uma supervalorização, porque tudo isso que o Ronald falou, você vai ter quitado rapidinho, você vai ter um apartamento quitado, tendo pago somente os 30% lá durante a obra, lembrem-se disso, né? Você vai ter pago 30% e dali para frente o aluguel pagou para você, e ali num prazo de, sei lá, 5, 6 anos você quitou seu financiamento, você vai ter um imóvel 100% quitado, tendo pago só 30%, e aí a valorização é toda sua, né? Acho que é uma dica complementar aí, tá, Ronald? Bacana, não, é isso aí. Obrigado pelo complemento, é isso mesmo, né? E você vê que o Marcelo fez agora é que ele provocou você a pensar no longo prazo, né? Pensar no fluxo inteiro do investimento. Então, não só no começo do pagamento, mas sim imaginando já o financiamento, como que se comporta no tempo, e aí até o momento que é isso mesmo, durante a vida, geralmente, do imóvel, né, Marcelo? O próprio aluguel já fica maior que a parcela do financiamento. É isso aí. Inclusive, Ronald, aproveitando a deixa aqui, já que a gente entrou em financiamento imobiliário, a gente tem um episódio que fala tudo sobre financiamento imobiliário, que inclusive tem o destrinchado dessa dica aí, Marcelo. Então, para quem quiser tá pensando já no longo prazo, mesmo antes de aportar em imóveis, acho que é um conteúdo bem bacana, né? Uma expertise bacana da pessoa ter logo de arrancada, né? É isso aí. Perfeito. Eu conheço alguns investidores que têm capacidade de financiamento que financiam ali 2, 3 imóveis. Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa tem um bom dinheiro para dar de sinal e comprar um imóvel. Opa, será que eu não posso comprar 2 ao invés de comprar um? E aí financiar os 2 e multiplicar a minha renda lá na frente, porque o tempo passa, e gente, assim, o tempo de comprar um imóvel, não existe o tempo certo. O tempo certo é sempre hoje. Você nunca vai acertar o momento certo da valorização. O momento certo é sempre hoje. Porque pode ter certeza que no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Então, se você perdeu o timing agora, vou esperar o próximo boom, você vai perder o timing de novo. O momento certo é sempre o agora. Como o ciclo é muito longo, não adianta esperar muito o momento certo, você nunca vai acertar. Você vai, às vezes, comprar no boom, vai comprar na baixa, mas pode ter certeza que no longo prazo você vai ganhar dinheiro. E quanto antes começar, mais rápido você vai conseguir montar sua carteira de mais de um imóvel e sonhar em ter aí uma carteira de alguns imóveis em aluguel, que é o que todo mundo quer, né? Bacana, mas a sua dica, Marcelo, vamos lá, a gente interrompeu você. Vamos lá. Aqui. Como é que é a sua dica? Cara, eu acho que a dica é meio óbvia, né? A gente até falou sobre isso, mas eu acho que a dica é comprar imóvel onde você conhece. Todas as pessoas se tornam especialistas imobiliários ao longo da vida. Você provavelmente vai viver numa casa, num apartamento, vai conhecer bem a sua região, o bairro onde você mora, onde você trabalha, onde seus filhos estudam. E aí você, ao longo da vida, se torna especialista imobiliário, porque você conhece a sua cidade, né, onde você vive. E isso te torna especialista em escolher melhor o bairro onde você quer investir seu dinheiro no mercado imobiliário. Mesmo para aquele cliente, aquele investidor que mora fora do Brasil, por exemplo. Eu sou aqui de Goiânia, mas, poxa, quantos conterrâneos de Goiânia estão morando aí nos Estados Unidos, na Europa, estão lá trabalhando, ganhando dinheiro, juntando suas economias e querem investir no Brasil esse dinheiro. Então, onde você vai investir? Onde você conhece. O bairro onde você tem familiaridade, onde você conhece a região, sabe onde são as boas ruas, onde está o bom comércio, onde estão as boas escolas, e aplicar seu dinheiro onde você conhece. Claro que você tem que ouvir o corretor imobiliário, o consultor imobiliário, que vai te dar boas dicas, que vai te trazer boas aplicações de onde aplicar o seu dinheiro, mas utilizar esse conhecimento prévio, essa sua experiência de vida, faz toda a diferença. Então, aplicar onde você conhece, na sua cidade natal,
para você que mora fora da sua cidade, ou para você que está na sua cidade, mas investir no bairro que você conhece é uma dica muito importante, porque dificilmente você vai errar. Pensando no aluguel, provavelmente você vai conhecer pessoas que podem alugar seu apartamento, então você pode alugar até diretamente para algumas pessoas, e claro que eu acho que vai minimizar os riscos a partir do momento que você conhece a região. Acho que a dica é essa aí, que não tem erro. Legal, eu adoro essa dica, tá? Eu vou só gastar mais 30 segundos, depois nós vamos encerrar, né, Babi? Mas eu adoro essa dica, eu acho que é uma coisa que para mim é muito negativa, e a gente atende clientes aqui na MySide todo dia, vários, né? E eu sempre tenho um sentimento ruim quando a gente está falando com o cliente, quando ele me diz, porque alguém me disse que o local fulano é um ótimo negócio. O meu tio, meu primo, meu amigo, alguém que, sabe aquele conselho que você olha e fala, a pessoa não tem entendimento do que ela está falando, e aí ela acaba se decepcionando, que é muito diferente de dizer assim, não, eu conheço essa região, eu entendo como é que é esse bairro, eu entendo como é essa cidade, e eu sei que esse movimento estão acontecendo, e por isso que eu vou comprar um imóvel nesse local com esse perfil. Né? Então, escapem desse negócio da dica de, meu amigo me falou que ficou super milionário comprando um imóvel fulano de tal. Geralmente isso não é verdade, as pessoas maximizam demais as coisas e elas, no final, não te contam os detalhes. Então, busque o investimento de um local, de uma região, de uma cidade, de um bairro que você conhece, que você entende, e que aí sim você vai ficar tranquilo em botar o seu dinheiro lá. Isso aí, às vezes a resposta está mais perto do que a gente imagina, né? E com essas dicas a gente vai chegando ao final do 5º episódio aqui do Lucrando com Imóveis. Marcelo, a gente quer super te agradecer pela participação aqui no podcast, dizer que as nossas portas estão sempre abertas para bons papos como esse, viu? Obrigado, Bárbara. Obrigado, Ronald. Foi um prazer participar com vocês. Me chamem mais que eu venho na hora. Obrigado, Marcelo. Foi um grande prazer, tá? Espero que... Já estou procurando um outro tópico, foi tão boa a conversa que eu já vou procurar um outro tópico aqui que funcione bem para a gente, para poder te contar novamente. Fechado. Estou à disposição. Valeu. Obrigado. Um abração. Valeu, Marcelo. A gente quer agradecer também você que ficou acompanhando até aqui. Lembrando que além de conferir os episódios aqui no YouTube ou pela plataforma de áudio que você está nos ouvindo, você também pode conferir nossos conteúdos no blog da MySide, onde a gente tem uma série de cartilhas de materiais sobre investimento em imóveis, né, Ronald? É isso aí. E falando já sobre o próximo episódio, pessoal, vai ser um episódio muito especial, que até então a gente sempre teve episódios com um tema definido, né? A gente tratou aí nos primeiros 5 episódios de temas já conhecidos, que a gente sabe que são fundamentais, mas agora o próximo, a ideia é a gente vir e fazer um episódio todo focado em responder perguntas. Então, qualquer dúvida vale, faça as perguntas difíceis. A Babi vai passar novamente, a Bárbara, para vocês, como é que faz para fazer as perguntas, mas assim, agora a gente quer ouvir vocês, a gente quer saber o que você sabe, alguém me contou tal coisa, eu escutei falar daquilo, eu gostaria de saber como aquele outro funciona. Então, esse próximo episódio, a gente quer responder qualquer dúvida sobre qualquer tema, desde que ele seja relacionado a investimento em imóveis, é claro. Babi, como é que faz para o pessoal fazer as perguntas e onde que eles colocam as dúvidas? Ótimo. Pode mandar as perguntas aqui nos comentários do YouTube, lá na nossa rede social também vai ter uma caixinha de perguntas abertas, mas pode mandar por qualquer meio de rede social da MySide, que a gente vai anotar, selecionar essas perguntas e tirar todas as dúvidas. Então é realmente um momento de entender a fundo aquela pulga atrás da orelha, aquela dúvida que ficou sobre investimento em imóveis. É isso aí então, né? Valeu, pessoal, obrigado. Um grande abraço e até o próximo Lucrando com Imóveis. É isso aí, mandem suas dúvidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.